Abra a carta de 1 Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 22. Falar um pouquinho sobre... Eu estava tentando entender algumas atitudes neste mundo, mas a gente descobre que a gente não consegue entender, né? A gente só tem que viver o Evangelho, porque a gente não entende, a gente não consegue, né? O texto de 1 Pedro diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Amado Deus, nós te louvamos pela tua presença com a gente, te louvamos e te exaltamos porque tu estás acima de todas as coisas. O Senhor conhece todos os corações, o Senhor conhece todos os pensamentos. Não há um lugar apenas neste universo inteiro que o Senhor não esteja ao mesmo tempo, que está aqui, está em outros lugares ao mesmo tempo. E nós te adoramos, ó Deus, porque estarmos aqui é privilégio que o Senhor tem nos concedido. Te agradecemos pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra, de te louvarmos, de te adorarmos. E agora continua a ministrar nos nossos corações a tua palavra lida neste momento. E prepara nossos corações para guardar a tua verdade. Se necessário for, que o teu Espírito nos encoraje a mudar hábitos, atitudes que não te adoram, que não te glorificam e que talvez a gente acha que está normal, mas diante da tua palavra não está certo. Dá-nos compreensão e revelação da tua verdade para nós, porque o propósito nosso, Senhor, não só agora, mas o propósito nosso até a sua volta é glorificar o teu nome, é viver para a tua glória e não para nós mesmos. Por isso, Senhor, ministra nos nossos corações neste momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu tenho me preocupado um pouco com muitos pensamentos liberais que há no meio do povo de Deus. Mas aí quando a gente fala em pensamentos liberais, a gente só pensa em questões de pecados, aquelas coisas mais exageradas. Mas existe um pensamento liberal no meio dos crentes que isso preocupa. Que é achar que está tudo normal. E não está tudo normal. Esse mundo está de cabeça para baixo, gente. A forma dele dirigir a gente, a forma como ele pensa e como ele reina, está completamente diferente da gente. E a gente precisa ter discernimento de como lidar com isso. Hoje de manhã eu fui ricamente abençoado na escola bíblica dominical, depois tivemos a mensagem do de manhã também com o irmão Renan, e foi muito gostoso a gente trabalhar termos claros, abertos, sobre
a nossa maneira de viver neste mundo. Eu me lembro de uma vez que uma pessoa, nós estávamos tratando de um determinado assunto e alguém disse assim para mim, bem feito para ele. E eu fiquei assustado com aquilo, falei, como assim bem feito para ele? Que tipo de crente é esse? Ele deveria ter dobrado do joelho e dizer, Deus, tenha misericórdia desse irmão. Mas isso no pensamento liberal evangélico parece que é normal já. É um hábito. Mas não pode ser um hábito do capeta, não é de Deus. E aí, hoje, quando eu estava pensando, eu falei, Deus, mas a palavra que o Senhor está dando assim, ela está muito em desuso ultimamente, especialmente no meio cristão. Mas a grande verdade é, o título dessa noite é Vivendo como Filhos de Deus. Aí agora vem uma palavra em desuso, deveres do Filho de Deus. Deveres, pastor? Porque tem pessoas que acham que agora eu sou livre, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, penso o que eu quero, faço tudo o que eu quero, mas não é verdade isso. Isso é o engodo do inimigo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós assumimos compromisso de viver pela regra dele e não a nossa. E aí cada um quer dizer o que é regra. Não, a regra é desse jeito, a regra é daquele jeito. Queridos, não importa a regra que você pensa, o negócio é o que a Bíblia diz. Essa é a parte importante. Mas essa palavra dever, ela parece soar meio que arbitrariamente, né? Eu sou obrigado, né? Não. Diante de tantas razões, dentro de tantos sentidos, tanto o significado como os sentidos figurados dessa palavra dever, eu gosto de pensar que pela minha consciência de servir a Deus é que eu tenho noção do que está certo e do que está errado na palavra de Deus. É agir em agradecimento pela salvação que recebemos. Então, eu sou constrangido, da mesma forma que o amor de Cristo me constrangeu, e eu entreguei a minha vida para Jesus, sou constrangido a viver por Ele, porque foi caro. A minha libertação do domínio do pecado não foi barato, foi caro. Tem um cântico muito questionado, né? Eu nunca saberei o preço que foi pago na cruz por mim. É verdade, alguns dizem que não, eu sei, né? Foi o Filho de Deus. Mas você sabe quanto isso custou para o coração de Deus naquele momento? Então a gente não sabe, a gente só sabe que foi caro. E a gente precisa entender isso. Quando João Batista diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, lá em João 1,12, esta afirmação, ela nos alegra, porque ela nos mostra, primeiro, pertencemos a Cristo e ao seu reino celestial. Estamos neste mundo, mas não fazemos parte deste mundo. Seu modo agora, a forma como o mundo continua conduzindo o mundo, não é mais o nosso modo de pensar. O pensamento que domina o mundo hoje é de uma forma corrupta, é quem tem mais pode mais, é justificando mágoa, é justificando rancor, é justificando egoísmo, prostituição, e por aí vai, tantas outras coisas. Há uma mentirinha comercial. O mundo diz que está certo, mas o nosso mundo celestial diz que está errado, o reino celestial diz que está errado. Da mesma forma, o mundo diz que você falar da vida dos outros é perfeitamente, não, todo mundo faz isso, mas a Bíblia dá um nome diferente para isso, dá um nome de maledicência, de maldades, né? Ou seja, aquilo que prejudica o outro. Teve uma das cidades do interior que eu pastoreei que tinha um slogan na cidade, não era de algumas pessoas não. Se é para chorar a mãe de alguém, que chore a tua primeiro. Olha que pensamento extremamente egoísta. E eu ouvi crente falando isso. Você vê? Não, e assim, parece que era tudo normal. Eu disse, não gente, esse negócio não é assim não. Isso aí está fora do que a Bíblia diz. Porque o mundo justifica maldades.
O mundo justifica corrupção, mas a palavra de Deus não. Ela confronta. Nós fomos santificados, não somos o santarrão, mas nós fomos separados para glorificar a Deus. Vivemos num mundo dominado por Satanás, mas o nosso rei é Jesus, e o mundo a quem pertencemos é o de Cristo. É diferente. E a gente precisa tomar cuidado para não utilizar os instrumentos do mundo, os pensamentos do mundo, para agir no meio do povo de Deus, porque isso está errado também. As astúcias, que para o mundo é uma coisa muito maravilhosa, para o crente não é. E o apóstolo Pedro, ele nos traz algumas ideias, algumas orientações que é muito importante para nós. Vivendo como filho de Deus, a primeira coisa, queridos, não tem escapatória, é viver obedecendo a Cristo. É viver obedecendo a Cristo. Aquele que tem meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. É vivendo obedecendo. Quando você observa o capítulo 14, deixa aí, pode observar, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. A mente da gente, antes de entregar a vida para Jesus, ela era cheia de pensamentos mundanos. Cheia de coisas mundanas. Tanto é que em Tiago deixa muito claro que nós somos seduzidos pelas nossas concupiscências, ou seja, os nossos pensamentos. Por isso Deus não tenta ninguém. Quando nós falamos viver obedecendo a Cristo, nós temos um motivo, aquilo que nos estimula a viver obedecendo a Cristo, sabe por quê? Porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós temos um rei. Antes de entregar a minha vida a Cristo, é eu que mando em mim. Mas quando eu entrego a minha vida para Jesus, agora existe uma dificuldade aqui, porque agora eu entreguei o governo da minha vida para Cristo. E às vezes eu quero pegar esse governo de volta. E não é assim que funciona. Então, viver obedecendo a Cristo não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão bonita e romântica. Se você acompanhar comigo o versículo 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração. Então, purificando, quando nós olhamos para esse texto, meus queridos, nós não fomos obrigados a entregar nossa vida para Jesus. Ninguém foi. Apesar que eu me lembro de uma vez que eu era muito criança ainda e eu fui em um culto. E aí chegou na hora do apelo, o pastor começou a fazer apelo, alguém lá do fundo me catou e foi me levando lá para frente. Disse, não, mas eu não quero ir. Eu disse, não, mas você tem que ir, ele está te chamando. Eu disse, não está me chamando, eu não conheço ele. Eu caí de paraquedas dessa igreja aqui, agora você está querendo me levar lá. E ele queria que eu fosse à força aceitar aquele apelo. Eu falei, não vou. E eu era um moleque muito atentado naquela época, então eu falei que não vou e não fui mesmo. E aí eu penso que ele pensou alguma coisa de mim. Eu acho que ele não pensou de mim, de uma pessoa, eu acho que ele pensou que eu era uma coisa do inimigo, que estava ali para atrapalhar culto, sei lá o que ele pensou de mim. Então, quando nós entregamos a vida para Jesus, meus queridos, nós fomos voluntariamente, porque nós entendemos que é melhor com Jesus do que sem Ele. E tudo na nossa vida cristã, ela começou como? Com a minha entrega pessoal a Cristo. Se eu não tivesse crido em Jesus, jamais teria condições para amar os seus ensinamentos. Eu podia achar bonito, poderia pelas minhas forças fazer alguns recortes dos mandamentos de Cristo, e assim, vamos tocar o barco. Mas o fato é que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, o Espírito Santo começa a me revelar as coisas. Ele começa a me mostrar, a me orientar de como viver. Então, a primeira coisa, vivendo como filho de Deus, gente, não tem opções, é viver obedecendo. E viver obedecendo é viver em santidade. Volto a dizer, não é um super crente, não existe isso. Mesmo que o apóstolo Paulo ali, o debate dele na sua segunda carta é exatamente sobre os super apóstolos da época. E ele então fala que não é isso, não existe esse negócio, nós somos pessoas. Se eu estou errando menos do que você, ou você está errando menos do que eu,
não lhe dá o direito de me julgar, de me achar super, um acabado e você o super crente. Nós somos pessoas da mesma matéria. Viver de uma forma diferente. Quando nós falamos em viver em santidade, é viver de uma forma diferente que vivíamos antes. Como eu vivia antes? E deu trabalho na minha vida, entregando minha vida em final de 79, muita coisa na minha mente precisou mudar, muitos jeitões da minha vida precisou mudar, hábitos, atitudes diferentes, eu precisei mudar muitas coisas. Eu posso ir para Jesus do jeito que eu estou, mas depois que eu vou para Jesus, gente, eu não fico do jeito que eu estou mais. Há mudanças. E aí o que acontece? Como nós começamos a permitir que o Espírito Santo comece a trabalhar nas nossas vidas, então começa a mudar os hábitos, o nosso temperamento começa a ser moldado, e talvez a gente tenha alguns temperamentos difíceis, alguns jeitões difíceis, mas Deus, através do seu Santo Espírito, nos controla e nos ajuda a mudar. E a gente precisa ter consciência disso, gente. Eu me lembro de uma vez de um homem que eu iria batizá-lo, e depois até eu batizei, depois de uma outra conversa. E ele falou para mim assim, não, pastor, eu vou me batizar porque eu sei que é certo. E quando ele disse isso, eu disse, como assim você diz que é certo, sabe que é certo? Não, porque eu sou uma pessoa muito boa. Eu falei assim, rapaz, não dá para eu te batizar hoje não. Porque não, você está achando que você é uma pessoa muito boa, então tem alguma coisa errada. Porque ali naquele batistério só vai o arrependido, só aquele camarada que reconhece que ele é pecador mesmo, que se não fosse por Cristo ele não seria salvo. Aí nós tivemos que conversar de novo, aí nós tivemos uma conversa de mais ou menos 10 minutos, no meio do culto, aí depois eu batizei. Aí que ele entendeu, disse, não, senão eu vou te dar um banho aqui no batistério, vai ficar tudo igual, não haverá mudança na sua vida, não é isso que você não entendeu, então eu errei no discipulado contigo. Quando nós falamos em santidade, gente, é viver com a consciência de que nós estamos na presença do Pai. O versículo 17 deixa muito claro isso, em todos os momentos. Então quer dizer, eu respeito esse Deus maravilhoso e por isso eu me cuido com o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu faço. Porque eu respeito esse Deus. Ele está comigo. Eu penso 2 vezes, 3, até quantas necessárias, para que eu possa viver de uma maneira que o nome dele seja glorificado. Então, viver, eu não sei o que você pensa, qualquer coisa que você disser para mim, eu vou acreditar, por mais que possa ser absurda. Mas é Deus que está vendo o teu coração e está vendo o teu pensamento. E é interessante isso. Então, o que o apóstolo está dizendo para a gente aqui, é que ele está dizendo assim, gente, viver em santidade, não é ser santarrão, viver em santidade é ter essa consciência de que você está na presença de Deus em cada segundo, em cada momento, e por isso você precisa viver de uma maneira que glorifique o nome dEle. É isso. Você precisa compreender isso, e para vivermos então em santidade, não tem uma outra forma a não ser amando a esse Deus, amando a sua palavra e vivendo, fazendo da palavra de Deus a nossa regra de fé e prática. É isso que a Bíblia diz, é isso que a doutrina batista fala. Viver, a Bíblia para nós é a nossa regra de fé e prática. Então, quando a gente fala em santidade, tem tanta gente que consegue se preocupar com o exterior, mas não é o exterior que vai contar, gente. O exterior consegue maquiar, mas o de dentro para fora muda. Quando você tem um pensamento de dentro para fora, aí as coisas mudam. Então, a santidade é viver com essa consciência de que eu estou na presença do Pai em todos os momentos, e por isso eu respeito. E não só nisso, como foi dito agora há pouco aqui também, alguns hinos que nós cantamos, a bênção é que estamos na presença do Pai, então isso é tudo que eu e você precisamos, porque nós somos protegidos, somos guardados por Ele, usufruímos da sua bondade, da sua justiça, da sua disciplina, porque nós estamos na presença dEle, Ele é a nossa companhia. Mas por último, tem uma outra coisa que eu quero compartilhar.
vivendo como filhos de Deus, a gente obedece, a gente procura viver em santidade, e a gente, dentro dessa caminhada de santidade, a gente procura viver de uma forma que em tudo que eu for fazer, seja para a glória de Deus. Agora um passo a mais. Eu obedeço, eu entendi que eu estou na presença de Deus, preciso viver em santidade, mas eu preciso praticar isso. É bonito falar, a palavra bonito, santidade é a coisa mais bonita do mundo, mas eu preciso viver isso. E aí, quando a gente olha para a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo nos orienta em algumas questões. Romanos 12, 21 diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Gente, isso aqui não é fácil. Na teoria é tão bonito, tão romântico, mas na prática, gente, tem dia que a gente, para lidar com essas coisas, não deixar vencer do mal, mas vence o mal com o bem, é difícil. Primeiro que às vezes, quando você, dependendo do teu estado emocional do dia, se alguém te ofendeu, a tua tendência é replicar. Se você luta contra isso, você precisa confiar que a palavra de Deus é a bênção na tua vida, vai te dar vitória em algum momento. E vencer o mal com o bem é ajudar muitas vezes o nosso inimigo. Mesmo que ele não saiba, é você orar por ele, interceder por ele. E estender uma mão para ele, mesmo que depois ele vai dizer que ele não pediu nada para você. Você ajudou porque você quis. Mas isso é viver o Evangelho. Porque a nossa recompensa não é aqui. O mundo prega uma recompensa que você recebe agora. A Bíblia não faz isso. A Bíblia te diz que você tem um galardão, você vai ter uma recompensa. Muitas vezes aqui, mas o galardão está na glória. Outra coisa importante, 3 João 11, amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Esse sigais o mal aqui, gente, às vezes a gente sem perceber, a gente aceita alguns pensamentos do mundo e segue o ritmo deles. Sem perceber, o diabo é tão sorrateiro que ele consegue fazer uma coisa feia ficar bonita, e a gente acredita. Eu fico pensando agora aqui, né? Agora é época de imposto de renda, né? É um desafio para o crente, né? Não, vamos ser realistas. Não, pastor, não, que isso? São desafios. E a gente paga direitinho, certinho aquilo. Mas às vezes há pessoas que caem na tentação e não paga certinho, não. Ele dá um jeitinho de acertar aqui, ajustar ali. Ninguém está vendo isso, talvez nem caia na malha fina, mas Deus está vendo. Opa, meu compromisso é com Deus, não é com as coisas deste mundo. Quando nós olhamos em 2 Tessalonicenses 3,13, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se eu perguntasse para você agora, se eu melhor pergunto, nem vou, se eu perguntar, não, estou te perguntando. O que você fez de bom essa semana para alguém? Pastor, desculpa, hoje não deu tempo, não, essa semana foi tão corrida que eu não tive tempo nem de orar para o meu inimigo. São perguntas, parece que tão simples, mas são reais do dia a dia da gente. Às vezes a vida cristã ela não está alinhada, ela não está avançando, porque nós não estamos fazendo aquele mínimo que Deus quer que eu e você façamos. Quando nós olhamos para Gálatas 6, 9 e 10, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Tem um amigo que já está na glória, e uma vez nós estávamos, isso era 2003, nós estávamos num retiro, num congresso de pastores, ele seria o nosso preletor, foi o nosso preletor. E eu vi que ele estava meio devagar, e eu falei, rapaz, você não está bem hoje, né? E ele disse, Ismaelzinho, estou nada. Ele morava no Rio, a gente se encontrava só nos retiros quando dava certo. Então, a cada 1 ou 2 anos a gente se via. Mas a gente fez uma amizade muito gostosa.
entre eu, um jovem pastor, ele já um pastor de 40 anos de ministério. Então foi uma coisa muito gostosa, né? Eu convivia muito com ele. E ele pregou, na década de 90, uma mensagem que foi... Ele pregou, os jovens perguntaram para ele, né? Os jovens tinham uma igreja muito grande, então, na época, o filme era aquele Matrix, e pediram para que ele fizesse uma mensagem, para dar uma dica para os jovens, orientar os jovens, aquela coisa toda, com base naquilo. Então, ele assistiu aquele filme várias vezes, aí depois o Espírito Santo deu para ele a mensagem, ele preparou e pregou. Mas, em dado momento, ele tocou num assunto muito delicado. E quando ele tocou, tinha alguns espiões do inimigo ali. E depois a vida dele virou um caos. Para ele ir ao culto, para ele ir pregar, ele precisava... várias pessoas ativistas daquele movimento ficavam na frente do prédio dele, ele tinha que às vezes ir escoltado para pregar. E sabe o que foi mais interessante? É que vários colegas, amigos dele de seminário e tudo mais, ligava para ele e dizia assim: daí, cara, o que você aprontou dessa vez? Você já imaginou você estando numa luta dessa e um amigo seu de seminário, colega teu te ligar e dizer: daí, rapaz, o que você aprontou dessa vez? O coração da pessoa já está arrebentado, acabado, judiado. Se tinha uma palavra pior do que essa, não sei, mas essa judiou. Mas chegou alguém numa igrejinha lá do interior do Nordeste, que ligou para ele e disse: pastor, nossa igreja é pequenininha, mas nós estamos orando e jejuando pelo pastor. De 10 ligações, a única que acalmou o coração dele. Então, muitas vezes, quando a gente fala de ser doméstico, de fazer a bem para o doméstico na fé, nós precisamos entender que muitas vezes os irmãos podem cair, algum amigo pode cair, mas nós não devemos nos alegrar, nós devemos dar uma palavra de ânimo, de construção de pontes. Eu gosto muito daquela experiência que Jesus coloca para a gente, da mulher adúltera. Todos os fariseus já foram com a pedra na mão. E quando Jesus começa a fazer a divisão ali, mexendo na terra, nem sei que desenho ele estava fazendo, se era um desenho, se estava fazendo um X, sei lá o que ele estava fazendo, mas ele estava arriscando ali na areia. E aí ele diz assim: quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Foi saindo um por um. Aí ele olha para a mulher e diz: ué, cadê o povo? Não tem ninguém, só está eu e o senhor aqui. Aí ele diz assim: então nem eu te condeno, vá e não peques mais. Ele construiu uma ponte de arrependimento, gente. Ele não deu um sermão: então agora é só nós dois, o que você fez? Por que você fez? Não, ele constrói, ele conduz aquela pessoa caída, quase foi apedrejada, ele constrói uma ponte para que ela vá para o arrependimento e tenha a vida transformada. Queridos, fazer o bem aos domésticos da fé, isso é não se alegrar com os erros de ninguém, é construir a ponte, que traga essa pessoa para, novamente, ao conchir, para a comunhão com o Pai. E é isso que muitas vezes falta no meio do povo de Deus. Todo mundo está com a pedra pronta para jogar. Eu não me alegro, queridos, e não me alegro mesmo. Você pode entender que seja desabafo, pensa o que você quiser. Ou talvez quem estiver me assistindo depois no YouTube também, mas isso não é um desabafo, gente. Eu não me alegro com uma pessoa que pega um texto bíblico e fala que precisa ser atualizado. Para mim, isso ele está totalmente fora da casinha. Mas ele precisa das minhas orações, ele não precisa que eu fique falando para todo mundo isso. Se há alguém usando a palavra de Deus como um mercenário da fé, eu discordo disso, como o meu Jesus discorda, como Deus discorda. Mas aquela pessoa precisa da minha oração,
Por quê? Porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele não está brincando com qualquer coisa. Então eu preciso sempre ser um instrumento de Deus que faça uma ponte para ajudar as pessoas a retornar para essa comunhão com Deus. E não ficar, nossa, como foi hoje usado aqui de manhã, foi tão interessante, né? Foi muito boa a aula de hoje de manhã, gente, foi muito gostosa. Não sei como foi lá para as mulheres, mas aqui foi uma bênção, né? E às vezes fica aquela conversinha diabólica, né? Você ficou sabendo? Você ficou sabendo? Meu querido, quando eu era criança, existiam umas coisas muito interessantes, né? Tinha umas coisas que a gente usava, não sei se você teve esses privilégios, mas eu tive. Eu sou da época que a gente brincava a gente montava umas motocas de madeira, vivia tudo estrupiado, carrinho de rolemã, mas tinha uma coisa que a gente falava assim de vez em quando alguém vinha fazer uma fofoca, a gente nem sabia se era fofoca o nome ou não, mas a gente fazia o seguinte: não sei e tenho raiva de quem sabe. A gente sempre usava essa brincadeira, né? Mas no meio cristão é diferente. Olha, eu não sei, não estou interessado, mas eu quero orar por essa pessoa. Porque se fosse uma coisa boa, você não ia vir contar para mim, mas como é ruim, você está querendo expandir. Então, nós somos instrumentos. Quando o texto está levando a gente para fazer, principalmente aos domésticos da fé, meus queridos, eu e você somos passivos de cair. Eu já preguei aqui a questão de seis semanas atrás, eu já preguei sobre isso aqui. Cuidado para que não caia. O que nós precisamos, porque no mundo, nós no meio cristão, nós precisamos viver o Evangelho, e viver o Evangelho não é esse negócio, essa maledicência, essa maldade toda que são saídas por aí. Viver o Evangelho é construir pontes para a restauração de pessoas. É por isso que eu e você existimos, nós não existimos para outra coisa. Nós não existimos para outra coisa. Nós não podemos nos alegrar com o tombo de alguém. Nós precisamos chorar e clamar pela restauração daquela pessoa. Então, viver como os filhos de Deus, nós temos sim, queridos, o dever de estar intercedendo pelos nossos irmãos, de estar clamando por eles. Nós não podemos ter a alegria de comentar aquilo que já foi doloroso para alguém, mas nós devemos sim se preocupar em construir pontes, assim como Jesus fez. Toda aquela galera da pedrada foi embora, ele diz: vá, nem eu vou te condenar, vá e não peques mais. Ele constrói a ponte, dizendo: volta para Jesus, volta para Deus, mude, não peques mais. Não precisa que eu fique pisando no pescoço da pessoa e lembrando ela daquilo todos os dias, isso está fora de questão. Por isso eu quero concluir dizendo que o crente em Jesus Cristo deve ter em mente que ser filho de Deus implica em amar a Deus sobre todas as coisas, sobre até os nossos pensamentos que achamos que estão certos. Precisamos da palavra de Deus, que é o nosso padrão, para ver se está certo mesmo. Então eu preciso estar agradando o coração de Deus em tudo que eu faço. Isso tem que estar na minha mente. Vivendo em santidade, que significa amar o meu próximo, preocupar-me todos os dias de que maneira eu estou vivendo, estou pensando, meus conceitos sobre o que está acontecendo. Eu preciso desenvolver, pedir a Deus que me ajude a desenvolver uma vida de oração, de estudo bíblico e de prática daquilo que Deus está revelando para a minha vida. Praticar, pôr em prática aquilo que Deus está me ensinando. E com foco sempre em Jesus. Porque quando eu olho para Jesus, eu não perco, eu não me distraio. Mas se eu começo a olhar para pessoas, eu vou me distrair e vou até começar a cair em pecado. Vou começar a ficar falando mal da pessoa às vezes. Então eu tenho que pedir a Jesus para me ajudar a evitar as distrações que me tiram do foco do meu Jesus.
Por isso é importante para nós estarmos sempre vivendo, tendo em mente isso. Eu sou filho de Deus, eu pertenço ao reino do Pai eterno, Pai celestial. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim para me orientar. E eu preciso estar alerta, vigiando, para não cair na tentação do pecado. Já falei tantas vezes, e os professores de EBD também sempre falam, tentação não é pecado. Pecado é cair nele. Tentação não é pecado. Pecado é cair nele. Então, o que é interessante para a gente, nessa noite, diante do que Jesus falou para nós? Primeiro, que a gente possa pedir a Jesus para nos ajudar a estarmos vivendo uma vida de santidade. Pedir para Jesus também nos ajudar a ficar alerta diante dos comentários do inimigo, que a gente acaba entrando naquilo e pecando e dando um péssimo testemunho do nosso Salvador. E pedir a Jesus para nos ajudar quando um crente, pior ainda, né? Porque o incrédulo já faz, é natural dele, mas um crente começar a falar alguma coisa de uma outra pessoa, peça discernimento para cortar essa conversa, porque isso não pertence. O mundo justifica, mas a Bíblia chama de maledicência, a Bíblia chama de pecado, e a Bíblia diz que o pecado nos separa, nos afasta de Deus, da nossa comunhão com Ele. Nós precisamos viver diferentes. O cristão precisa viver diferente. Nós temos um propósito real aqui nesse mundo. Eu e você estamos vivos para glorificar o nome de Deus e para ser instrumento de bênção para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, ou para aqueles que por algum motivo ou outro perderam a alegria da salvação, perderam a alegria de estar na comunhão com o povo dele, porque se chatearam em alguns momentos. Nós temos que ser esse instrumento, deseje, queira ser esse instrumento de ponte que vai trazer essa pessoa de volta para Jesus. Creia nisso, peça para Jesus te ajudar. Nós existimos para a restauração de vidas, e a força, o poder do instrumento não é nosso, é Deus. Ele só nos usa para isso. Esteja disposto a isso, a ser essa ponte de ajudar a pessoa a retornar para aquela comunhão que outrora teve com Deus, para aquele momento tão bom quando ela entregou a vida para Jesus, mas ao longo da sua vida ela se decepcionou com tantas coisas. Ajude a voltar. Esse é o nosso privilégio, é nosso dever como crentes em Jesus, ser pontes, instrumentos de bênção, que construam pontes, para que o pecador se arrependa e volte a ter aquela restaure aquela comunhão íntima com o Pai, e volte a ter a alegria da salvação. Deus querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela maneira como o Senhor nos orienta e nos ensina. Deus Santo, ensina-nos a ficarmos sempre alertas de que estamos na Tua presença em todos os momentos, e ensina-nos, ó Deus, a estarmos sempre Te honrando com a maneira que vivemos. Ah, Deus eterno, obrigado pela salvação que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Deus, pela libertação do domínio do pecado que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por nos reconciliar contigo através de Cristo. Obrigado, ó Deus, porque nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a Ele, pertencemos ao Senhor. E eu peço ao Senhor que continue a nos abençoar, e que a qualquer um que ouvir essa mensagem, que possa fazer uma reflexão pessoal, e se em algum momento teve uma conduta diferente da orientação da Tua palavra nessa noite, ajude-o, ó Deus, a arrepender-se
e a mudar para a glória e honra do Teu nome. E eu suplico ao Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a sermos instrumento de bênçãos, instrumentos que possam ser pontes, para construir essa ponte de restauração para as pessoas. Em nome de Jesus é que eu oro agradecido, e que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós agora e eternamente.